Amém, amados? Podem abrir a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 8. E hoje eu quero falar com vocês sobre as duas forças do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo exerce dois tipos de força na igreja, muito importantes. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E comendo com eles, Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então o Pai deu uma promessa pela boca de Jesus, ok? A promessa que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que esperavam reunidos perguntaram, Senhor, será esse tempo e que restaures o reino a Israel? Respondeu, não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essas duas forças que eu estou querendo falar com vocês hoje, são duas forças que nós poderíamos chamar a primeira força de força centrífuga. A força centrífuga, podia pôr, é mais ou menos isso aí que você está vendo, como um liquidificador. A hélice do liquidificador puxa para dentro, puxa para baixo. E nesse processo, o que tem dentro dele é diluído, é transformado, é como se fosse, como se entrasse num novo tipo de existência. Né? Quando isso se misturar, nós não vamos poder discernir onde está o abacaxi, onde está o morango, porque vai haver uma unidade. Então a primeira força, a força centrífuga, é a força do Espírito Santo que atrai todo mundo para Jesus, para poder construir a igreja. É uma força que puxa de fora, que puxa para dentro, para gerar a unidade, para criar a unidade ou para criar a igreja. Amém? Então essa é a primeira força, a força centrífuga. É nessa força que eu e você nos tornamos novas criaturas. É quando nós somos atraídos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo foi enviado para vir para fazer algumas coisas. A Bíblia diz 3 coisas. Convencer o mundo da justiça, do que mais? Do pecado e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, é o Espírito Santo que nos põe dentro do liquidificador de Deus. Ele é o liquidificador de Deus. E nos trabalha para produzir em nós, para fazer com que nós nos tornemos novas criaturas em Jesus. E aí já não existe mais moranguinho, já não existe mais abacaxi, né? Já não existe mais pastor Hélio, já não existe mais pastor João, já não existe mais você. Nós somos um em Cristo Jesus. Porque nós nos tornamos participantes do mesmo corpo. Nós recebemos da mesma natureza. Essa força tem o poder de nos dar a natureza de Deus. Então essa é a primeira força do Espírito Santo. Todos nós, a Bíblia diz em Isaías 53, estamos desgarrados como ovelhas. Mas o Pai, pelo Espírito Santo, nos atrai. O próprio Jesus disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Então, nós somos atraídos a Jesus. E ali em Jesus, o Espírito Santo trabalha comigo e com você e nos torna novas criaturas. Essa é a força centrífuga. Nos faz nos faz aquilo que a Bíblia chama igreja, corpo de Cristo. Amém? Então, é isso que nos faz nos tornarmos nova criatura, é essa força centrífuga. Então é a primeira força do Espírito Santo atuando. E essa, na verdade, ele atua no mundo para construir a igreja. Ok?
Ele convence o mundo, ele atua no mundo para construir a igreja. Agora temos que prestar atenção numa coisa. Lucas, capítulo 5, versículo 36. O que Jesus, o que o Espírito Santo está fazendo com essa força centrífuga, botando todos nós juntos, nos transformando um em um, ele não está fazendo remendo novo em roupa velha. Ele não está consertando nada velho. Ele está fazendo tudo novo. Tudo novo. Veja o que está escrito aí. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Então, se a roupa velha estava precisando de um remendo, e pôr um remendo novo, é a pior coisa. O buraco vai ficar maior ainda, vai estragar mais ainda a roupa. Porque o remendo novo, ele não cede. Como as fibras da roupa já usada que cedem. Então, você põe um remendo novo, ele não vai ceder, então ele vai rasgar mais. Vai ficar mais difícil. Então, isso significa que o que Deus está fazendo com você não é um remendo. Você não é um remendo de Deus. Deus não está fazendo um remendo na sua vida. Deus está fazendo algo novo. E Jesus diz outra parábola, não se põe vinho novo em odres velhos. Porque os odres velhos, odre era um tipo de um negócio de pele, de cordeiro, normalmente, que eles faziam assim, tipo de um cantil, né? E para botar o vinho, para o vinho poder fermentar. Então, quando o vinho fermentava, eles punham sempre o vinho novo num odre novo. Quando o vinho fermentava, ele laceava o odre velho. Ele laceava o couro do odre velho. Se você pegasse um odre que já tinha sido usado, com vinho novo, e pusesse um outro vinho novo, adivinha o que ia acontecer? Ia arrebentar o odre, ia perder tanto o odre como o vinho. Então, Jesus disse, não se põe remendo novo, não se põe vinho novo. Então, eu e você, amados, nós não somos aí uma emenda de Deus. Nós não somos, muitas vezes, aquilo que a gente faz lá no Brasil, principalmente, constrói a casa e depois vai fazendo um puxadinho, né? Nós não somos uma emenda de Deus. A nossa vida não é uma emenda de Deus. Não é uma coisa que Deus está tentando fazer, pondo remendo. É totalmente nova. Amém? E o que Deus está fazendo, Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30, o que Deus está querendo fazer e o que Deus está fazendo é cumprindo o plano original dele. Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, você que está com a gente aí pela internet, ouvindo, você que está aqui, quero que você saiba que Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Às vezes a gente faz plano B, né? Mas Deus é um Deus tão perfeito. Aliás, na semana passada nós meditamos sobre as características do caráter de Deus. Eu citei lá no nosso grupo 13 características. E essas características, cada uma delas existe por si mesmo. Por exemplo, justiça. A justiça existe por si mesmo. Amor. O amor existe por si mesmo. Amor não é justiça, justiça não é o amor. Então essas características de Deus fazem de Deus um Deus perfeito. Então, sabe, amados, esse Deus perfeito, Ele pensou em você. Ele pensou em mim. Eu quero dizer honestamente para você, do ponto de vista humano, porque Deus não terminou com você, nem terminou comigo. Muitas vezes eu paro e penso assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou chutar o balde. Eu tenho coisa importante para fazer. Eu podia fazer uma outra coisa. E eu penso assim, de repente me vem à minha mente. Não, o Deus que me criou com um propósito. E eu posso até nem estar gostando, por causa do preço que esse propósito tem, mas eu tenho um propósito que não é meu, que está muito para lá de mim mesmo, que é de Deus.
E sabe, às vezes eu fico pensando que eu já não posso. Às vezes eu sou como Elias, como vocês. Todos nós somos assim. Elias disse, já basta, Senhor. Não sou melhor que meus pais. Eu quero morrer. E ele vai para o deserto, fica embaixo de uma árvore e pede para Deus para morrer. Já pensou? Aí vem um anjo, alimenta ele, e ele vai para o Monte Sinai, e Deus fala com ele. E ele disse, mataram todos os profetas, e só eu fiquei. Deus disse, Elias, bobinho, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que são fiéis a toda prova. 7.000. Você não sabe das coisas, você não vê as coisas, você não é onisciente, você não sabe todas as coisas. 7.000. Então, às vezes, a gente quer, como Elias, desistir do projeto de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, ainda que haja, às vezes, um preço para pagar, o projeto de Deus é o melhor para nós. O projeto de Deus é o melhor para nós. Essa semana, eu recebi um telefonema do Nick. Nick é um pastor lá em Foz do Iguaçu, casado com a Silvinha. E o Nick, a história do Nick é essa, olha só. Um dia eu estava indo visitar nossa base missionária na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, e tinha dado um enchente muito grande, e é um terreno muito arenoso, e tinha um lugar que ficava embaixo de uma ponte cheio de viciados. E naquela noite deu uma tempestade muito grande e morreu muita gente daquelas que estavam embaixo da ponte. E eu fui lá para ver. Eu pedi para me levarem, para mim conhecer o lugar, para saber como é que era. Eu queria, aquilo comoveu meu coração. E quando eu cheguei naquele lugar, tinha um camarada lá. Era o Nick. Eu nem sabia o nome dele. Era o Nick. Eu comecei a conversar com as pessoas, né? E o Nick, eu disse assim, puxa, Nick, como é que é teu nome? É Nick. Puxa, que bom que você não morreu. Ele falou, pastor, eu não estava aqui. Eu vou contar a verdade para o senhor. Eu tinha saído para arranjar droga. Eu disse, não, Nick, você foi salvo porque você saiu para arranjar droga. Deus deve ter um plano para você. Porque não é possível um negócio desse. Poxa, você saiu para arranjar droga, para se drogar, e você evitou de morrer com os outros, sair debaixo da ponte? Ele falou, pois é, essa é a história. Eu disse, então, eu vou dizer para você, nós temos aqui, em Santa Cruz, a minha irmã morava lá, nós tínhamos uma casa para recuperação de viciados em droga e uma casa para reintegração deles na sociedade. Eu disse, nós temos uma casa aqui, Nick, para recuperação. Você quer sair dessa vida? Você quer sair? Eu te levo para casa. Aí eu levei lá para minha irmã, a Bel e o Cláudio, e o Nick se recuperou. Aí o Nick se recuperou. E um belo dia minha irmã liga para mim e disse, ô João, o Nick já está 2 anos fora de droga, toda a prova. E sabe o que ele está dizendo aqui para mim? Eu falo, não tenho nem ideia. Ele disse que ele quer ser pastor. E nós tínhamos um seminário em Foz do Iguaçu, eu morava lá. Falei, então manda o Nick para cá. Aí o Nick foi, estudou, fez o seminário, se formou, é pastor. Então veja, eu estou contando isso para dizer o seguinte, às vezes a gente quer chutar o balde, mas escuta a história do Nick. Vê, a história do Nick vale tudo o que a gente possa passar. Uma alma, quanto vale alguém como o Nick? Hoje servindo a Deus, pastor, me ligou e disse, pastor, eu sabia, porque Deus não terminou com os teve. E estava lá o Nick profetizando sobre a minha vida, falando na minha vida. Então, irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida, ele pode assim, no momento, parecer assim, ai Senhor, mas esse propósito aí, mas não existe coisa melhor. Você vai olhar para trás e você vai pensar, Senhor, o Senhor fez isso mesmo? É isso aí que está acontecendo? E você olha para trás e você vê tudo que Deus fez na sua vida. E aí você diz, Senhor, valeu a pena. Porque é isso que Isaías 53 diz de Jesus. Que ele vai ver o fruto penoso do trabalho da sua alma e vai ficar contente.
Então, essa semana, ai, Jesus, essa semana foi uma semana de muito contentamento na minha vida. Porque aí depois que o Nick me ligou, falou na minha vida, profetizou, orou comigo de novo, e Deus começou a trazer na minha memória todas as pessoas que passaram pela minha vida. Me trouxe a Ida. A Ida era alguém lá do Uruguai. Era mochileira, drogada, andava também lá. Se converteu, foi para o seminário, se formou, casou, é pastora. Estão pastoreando, acho que umas 2 ou 3 igrejas. Me mandou um texto também a semana passada. Então, amados, pensa nisso. O que Deus tem para você é que essa força centrífuga puxa você para dentro, transforma você em igreja, transforma você em nova criatura, com um novo propósito, um propósito diferente do propósito desse mundo. Um propósito que, quando tudo isso aqui acabar, tem coisa eterna. Coisa eterna. Que a tua vida vai deixar um rastro de luz por onde você passar. Então compensa. Não desista do seu ministério, não fique impressionado, porque essa força centrífuga, imagine quando aquele liquidificador está... Se aqueles pedacinhos de morango pudessem sentir, hein? Eles não sentem, é inanimado. Se aquele pedaço de abacaxi pudesse sentir, mas quando Deus está fazendo o mesmo comigo e você, nós somos gente, nós sentimos. Mas nós temos que pensar que nós somos como Jesus. Nós vamos ver o fruto penoso da nossa alma e vamos ficar satisfeitos. E vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Eu queria só ter começado antes. Valeu a pena. Amém? Então essa é a força centrífuga, fazendo de você alguém novo. E não só fazendo você alguém novo, mas para uma coisa nova. E sabe, faz você alguém novo. 1 João capítulo 4, versículo 9. Escute lá, veja isso que diz 1 João capítulo 4, versículo 9. Por que ele faz você novo? Veja aí, ó. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo. Para que, vamos ler todo mundo junto aí, essa última frase. Para que, vamos lá? Para que pudéssemos viver por meio dele. Já pensou? Você sendo um instrumento, tuas mãos sendo as mãos de Jesus, a tua boca sendo a boca de Jesus. Eu vou dizer uma coisa, nós não sabemos, mas às vezes nós podemos até já ter dito palavra para a gente que estava no fundo do poço, que ia se suicidar, e que por causa de uma palavra que Deus usou por meio de Jesus, porque nós vivemos por meio dele, que saiu da nossa boca, que é a boca de Jesus, a vida dessa pessoa mudou. Eu lembro de outro pastor, quando eu estava em Foz do Iguaçu, ainda estava na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana era na avenida principal da cidade, tinha uma escadaria bem grande. E um dia eu estava lá orando e depois fechei a igreja para ir para casa e estava sentado na escadaria. Aí chegou o Lucimar, nunca tinha visto. Chegou, subiu a escada e sentou, me olhou assim, nem disse quem era, nem perguntou meu nome. E disse assim, sabe por que eu estou aqui? Eu fiquei assim, doido. Eu falei, não tenho a mínima ideia. Eu vim aqui porque eu vou saltar da ponte lá no Rio Paraná. Eu vou bem no meio da ponte, aí eu vou subir em cima dela e vou saltar lá e não vou nadar. Eu vim aqui para me suicidar. Lucimar o nome dele. Eu vim aqui para me suicidar. Ele era de Santa Catarina, veio de Santa Catarina para se suicidar na ponte do Rio Paraná em Foz do Iguaçu. Só que ele não sabia, né, que ele veio para ter um encontro numa escadaria de uma igreja. Eu olhei para ele e perguntei assim, mas por que você veio de tão longe para fazer isso? Não tinha um lugar mais perto lá para você fazer isso, não? Ele falou, eu não sei,
mas entrou isso na minha cabeça. Eu falei, eu sei. Você não veio aqui para se suicidar. Você veio aqui para você receber uma palavra de Deus sobre a tua vida. Daí ele começou a contar a vida dele para mim. Eu sou um crente desviado. Eu fui muito usado por Deus, mas agora eu estou nas drogas. Agora minha vida não tem mais sentido e eu vou me suicidar. E aí troquei um tanto de palavras com ele. E lá você vai, o Lucimar, para o seminário. Você foi para o seminário, aí se tornou pastor de uma grande igreja presbiteriana em Londrina, pastor com um amigo meu, de uma igreja de uns 6, 8 mil membros, pastor Osni, você tornou pastor com ele na igreja. Uma bênção, Lucimar. Casou, filhos, servindo ao Senhor. Uma palavra. Sabe, uma palavra. É para vivermos por meio dele. É ele vivendo por meio de você. Então, não pense que as pessoas que você encontra no teu caminho, você está encontrando por casualidade. Deus não tem casualidade. Ele está encontrando porque você é a resposta. Tem até um ditadozinho no meio da igreja, né? Que diz assim, Cristo é a resposta. Claro que Cristo é a resposta, mas Ele é a resposta em você. Suas mãos são as mãos dele. Sua boca é a boca dele. Amém? Então nós vivemos por meio dele. Essa força centrífuga é muito importante. Nos atrai, nós vivemos por meio dele. Coisa tremenda isso, hein? É João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você vai para frente um pouquinho no João, e você lê a história de Jesus com Nicodemos, lá está escrito assim, o que é nascido da carne é carne. Quando eu nasci do meu pai e da minha mãe, você também, nós nascemos como carne. Mas o que nasce de novo, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Você jamais poderia adorar se você não tivesse nascido de novo e não fosse Espírito. Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então eu quero terminar essa primeira parte dizendo, são 3 tipos de vida que nós temos. Nós temos a vida bios, que é essa do nosso corpo, né? Que sente aquela vontade tremenda de tomar água, que pode perder peso, mas perder peso é fácil, mas ganhar também é mais fácil ainda. Então essa vida bios, é a vida biológica. Agora, essa vida biológica é temporária, porque esse corpo aí que você pode beliscar agora, ele vai ser transformado num corpo semelhante ao corpo de Jesus da ressurreição. Não mais sujeito a espaço, pode passar parede, mas é um corpo glorificado. Então, esse corpo que você tem agora, Deus usa porque ele é a base do que você vai ter de maneira definitiva, ok? Mas daí você tem uma vida chamada psique, que é a tua vida intelectual. Por exemplo, agora nesse negócio do vírus que eu passei aí, eu tive umas experiências muito interessantes, essa do meu cérebro. Eu estava totalmente consciente, totalmente sabendo tudo o que estava acontecendo. E o meu cérebro trabalhando. E eu sabia que era o meu cérebro trabalhando. A parte da minha decisão. A parte da minha decisão. Eu dizia para mim mesmo, não, uns 3 dias fiquei assim, antes de ir para o hospital. Eu dizia para mim, não, agora eu vou dormir. Podia dar a ordem que quisesse, o cérebro continuava. Eu fiquei muitos dias sem dormir. Então, veja, é a nossa vida psicológica, que é onde estão as nossas decisões, as nossas emoções, a nossa razão. É o nosso eu. Nosso eu é o chamado ego. Deus criou o nosso eu. Deus criou Pablo, diferente do Magela. O Pablo é um eu diferente do Magela. E sabe, o eu que Deus criou no Pablo, que Deus fez no Pablo, é o eu que Deus queria. Tem muita gente boba, diz assim, vamos matar o eu. Gente,
Se você matar o teu eu, você mata a tua personalidade. Você não pode matar o teu eu. Você tem que matar o egoísmo do teu eu. O ego do teu eu. Porque quando o pecado se instalou na gente, ele se instalou na nossa psique também. O ego. Mas aí tem a vida no espírito. Eu quero terminar contando a historinha para vocês aqui, para que Sabe quanto é que Deus me deu esse sermão aqui? No primeiro dia que eu cheguei em casa. Eu estava ainda assim meio tonto, meio assim. Deus começou a falar comigo e eu escrevi. Naquele primeiro dia. Então Deus falou comigo, dá um exemplo como é que você então, na prática, deixa de viver no bios, na psique e vive no espírito. Eu falei, ai, Senhor. Então me dá um exemplo. E aí eu estou orando e lá pela meia-noite, pum! Veio uma historinha na minha cabeça, levantei, sentei no computador. A Anice montou lá no nosso quarto, meu escritório, arrumou tudo direitinho, aleluia. Foi uma bênção. Eu levantei e fui para o computador e Deus me deu a história de Davi, logo quando Saul e os filhos dele morrem. Então eles iam fazer guerra e aí o Davi queria ir junto com o pessoal que ia guerrear contra Israel. O pessoal do rei disse, não, ele não vai, porque depois no meio da batalha ele se volta contra a gente e vai ser nosso inimigo, porque ele é daquele povo. E não deixaram ele ir. Davi ficou muito bravo. E o rei tinha dado uma cidade para ele, chamada Ziclag. E aí então falou, sabe de uma coisa? Eu vou para Ziclag. E lá vai ele indo para Ziclag. E de repente, quando ele chega, ele e todos os homens dele, que já eram mais de 600. Ele está indo para Ziclag, quando ele chega num lugar, o que é que ele vê? Fumaça. Os amalequitas tinham dado contra a cidade dele, de Ziclag, destruído a cidade, levado todas as mulheres, as crianças, e eles chegam na cidade. E quando eles veem toda aquela destruição, e ninguém mais tem família, ninguém mais vai poder ver seus filhos, ninguém vai mais poder encontrar com a sua esposa. Talvez estava doido para aquele encontro, né? Vindo, pensando no encontro, já não vai mais poder encontrar com a sua esposa. A Bíblia diz que na parte do bios deles, da vida biológica deles, eles choraram até não ter mais forças no corpo. Choraram até não ter mais forças. Mas aí a coisa subiu para a parte psicológica. O pessoal falou, não, alguém aqui é culpado. E adivinha quem que é sempre o culpado? O líder. Davi é culpado. Vamos apedrejar o Davi. Ai, Jesus. E agora estava todo mundo falando em apedrejar o Davi. E o Davi chorando com eles. Psicologicamente arrasado com eles. Aí, de repente, alguma coisa faz pano o Davi. E sabe o que acontece? O Davi diz, ei, traz para cá como é que é? A estola sacerdotal. Vamos consultar o Senhor. Olha só, ele saiu da sua vida bios, ele saiu da sua vida psique e ele move para outra vida, que é a vida espiritual. Agora vamos consultar a Deus. Não é mais o que nós pensamos, ele podia ter dito para o pessoal dele, ei pessoal, vamos fazer um plano aqui. Vamos descobrir para onde que esse pessoal foi aí, vamos pegar o rastro, vamos pegar as pegadas deles, vamos atrás. Ele não faz nada disso. Ele diz, vamos consultar o Senhor. Então ele move a vida dele para um nível diferente, para o nível do Espírito. Vamos consultar o Senhor. Eles trazem a estola sacerdotal e ele consulta o Senhor. Ele diz, eu vou atrás desse pessoal, irei atrás, irei alcançá-los. E o Senhor responde, persiga. Veja, não é palavra do Davi, não é palavra de ninguém, é palavra de Deus para ele. Agora ele está se movendo no Espírito, outro nível. Deus diz para ele, persiga. É certo que você vai alcançar. E vai libertar todos os prisioneiros. Ai, imagine isso.
Aí o Davi fala, ei pessoal, para com tudo aí. Nós vamos atrás do pessoal. Deus disse que nós vamos perseguir, nós vamos alcançar e nós vamos libertar todo mundo. E o Davi sai atrás deles. Então Deus, agora Davi está andando no espírito, porque ele não está andando mais nas ideias dele, ele não está andando mais no sentimento dele, na psique dele, não está andando biologicamente por decisão dele, ele está andando no espírito. Então ele sai atrás e eles encontram alguém que tinha sido deixado para trás e dão de comer o camarada que estava quase morrendo. E ele conta para onde o pessoal foi. Na metade do caminho, alguns cansam, ele deixa para trás, fala, fica aí, não tem problema, fica aí. Eles vão. Eles chegam num lugar, eles veem todo o exército, e era um exército grande. Estavam lá comendo, bebendo, fazendo festa. Eles vão lá e eles destroem todos eles, exceto alguns jovens que a Bíblia diz aí no texto que fugiram em camelos. Tá? Aí ele destrói tudo. E sabe o que acontece? Aquele povo que tinha levado o despojo da cidade dele, de Ziclag, já tinha passado por muitas outras cidades e pego o despojo. Então agora o Davi toma posse de todos os despojos. Sabe quando você começa a viver uma vida no Espírito, você começa a entrar na posse do despojo que Deus tem para você. Você começa a entrar na posse daquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você começa a vir às tuas mãos. Porque Deus vai fortalecer você na batalha. Porque você vai ganhar. E aí então vem Davi com tudo aquilo. E o pessoal vai cantando, esse é o despojo do Davi. É assim que a gente sai da nossa vida natural para a vida espiritual. Nós precisamos viver pela vida de Deus, pela vida Zoe. Não pelo que nós vemos, não pelas coisas que impactam a nossa psique, o nosso corpo, mas pelas coisas que vêm da boca de Deus. O que Jesus disse para o diabo? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Davi aí está vivendo pela palavra que saiu da boca de Deus. É assim que a gente sai do natural para o espiritual. Não é muito difícil, gente. É uma decisão de sair da gente mesmo e depender de Deus, de ouvir Deus. Qual é o plano de Deus? Deus, faça o quê? Davi sabia muito bem fazer isso. Às vezes ele ia para a guerra e disse, Senhor, vou por aqui. Deus diz, não. Vai por lá e você vai ser vitorioso. Tremendo. Amém? Essa é a força centrífuga. Deus te atraiu, gente, a Jesus, para que você seja essa pessoa. Essa pessoa que vai tomar o despojo que está na mão do inimigo, que é teu. Gente, tem muita coisa que é nossa, que está na mão do inimigo. Nós temos que tomar esse despojo. Temos que tomar. Temos que nos levantar e começar a viver a vida Zoe, que é a vida de Deus. Aquela que Ele pôs você no liquidificador, gerou você, fez um corpo, e agora Ele tem a segunda vida, e vou terminar bem rapidinho, que é a força centrípeta. Força centrípeta. Imagine que você amarra uma pedra num fio grande assim. E aí você começa a fazer assim com a pedra, ó. Essa é a força centrípeta. É a força daquele ventilador, tá vendo? Empurra para fora. Então, Deus primeiro chama você para dentro. Mas Deus tem um propósito. De botar você para fora. Para que agora você, nova criatura, alguém que foi trabalhada no liquidificador de Deus, feito um com Deus e com o povo dele, agora você possa ser como aquele ventilador lá, empurrado para fora. Então é a força centrípeta. Se você faz assim e você soltar, vai embora. Então essa é a segunda força que o Espírito Santo tem. Ele não tem a gente, só para ficar sentado aqui no banco. Ele tem a gente para uma missão. E é a missão de Jesus, é a missão dele. Gente, eu quero dizer para vocês, eu estou na maior missão do mundo, que é gerar filhos, o resto dos filhos, para Jesus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus.
falar a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. E ela gera filhos. Então essa é a força centrípeta. É que Deus quer nos enviar. Essa força está ligada ao propósito de Deus. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo diz. Peraí. Quando é que o Espírito Santo fala mesmo? Quando a gente adora e jejua. Enquanto adoravam, não, vai para trás um pouquinho. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora eu vou pôr eles, vou enviar. É a força centrípeta. Eu tenho uma obra para eles. Eu vou enviá-los. Ok? Vamos para frente? Então, depois de jejuarem, vamos lá. Como é que se envia alguém? Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Agora vocês estão em nome de Jesus. Vai. É o id de Jesus. Despediram. Então essa força está ligada ao propósito de Deus. Deus tinha propósito para Barnabé e Saulo. Deus tem propósito para você. Daí você pode dizer, pastor, mas eu não sou profeta, eu não sou apóstolo, eu não sou mestre. Gente, você simplesmente é alguém que tem a vida de Deus em você, aonde você está. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, vamos para o próximo texto, João capítulo 15, versículo 4 a 8, escute o que a Bíblia diz para você. João 15, 4 a 8. Depois que a gente se torna igreja, ou eclesia, a palavra igreja, sabe o que significa a palavra igreja? Ela vem do grego eclesia, quer dizer, os chamados para fora. Eu e a Anice estivemos em Atenas, e lá em Atenas tinha um lugar onde os filósofos se reuniam para discutir as ideias. Eles saíam para fora e iam no lugar, se reuniam para discutir as ideias. Eclesia é os chamados para fora. Nós somos chamados para dentro primeiro, depois chamados para fora. Então veja aí, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Deus tem um plano para você, ser frutífero. E não é qualquer fruto, é fruto que permanece para a vida eterna, segundo Deus. Então quando você é chamado para fora, você é chamado para produzir o teu fruto. Sabe? Você é chamado para produzir o teu fruto. E sabe o que é que você é chamado para fazer? Jesus disse lá em Mateus 5. Jesus disse assim, você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Pablo, você é o sal da terra. Nós fomos chamados para ser, para depois podermos ser luz do mundo e sal da terra, eclesia, ir para fora, levar aquilo que Deus quer fazer, a missão de Jesus, a força centrípeta, primeiro atraído para dentro, depois enviado para fora. Amém? E a última coisa que eu quero ler com vocês é João capítulo 17, versículo 21 a 23. É a expressão da unidade entre Deus e a eclesia que leva o mundo a crer. Gente, olha aqui para mim. Você está pensando que você pode levar alguém a crer? Nunca. Quem leva a crer é o Espírito Santo. Agora veja o que diz aí, que as pessoas vão ver em você e em mim e vão crer. Vamos lá? Porque para que todos sejam um, assim como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, para que eles sejam um em nós. Agora vamos ler tudo juntos. Para que... Não, vamos começar. Para que o mundo creia
que tu me enviastes. Então, quando essa unidade que foi feita, agora sai para fora, o que vai acontecer? O mundo vai olhar e vai crer. Porque ele vai ver que não é uma coisa humana. Ele vai ver que tem alguma coisa diferente. Ele vai ver que tem alguma coisa diferente. Eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, na casa de um amigo, e a gente estava num apartamento, era um prédio de uns 20 andares mais ou menos. Nós estávamos no apartamento dele, numa reunião de oração. E a gente estava lá orando. E íamos passar a noite inteira orando. De repente, alguém lá depois da meia-noite bate na porta. E aí você já fica com medo, né? Estamos incomodando a vizinhança. Alguém bate na porta. Um camarada com um quipazinho na cabeça, uma barbona grande assim, judeu. Ele olhou assim. E aí o dono da casa disse assim: nós estamos incomodando o senhor? Era vizinho. Ele falou: não. Eu vim aqui para ver quem é judeu aqui que está falando hebraico. Ninguém estava falando hebraico. A gente estava orando em português. E o judeu estava entendendo na língua dele todas as maravilhas das orações que a gente estava fazendo. Ai, Jesus, eu fiquei tão emocionado, tão emocionado. O mundo creia. A gente estava orando na unidade. E o judeu bate na porta, depois da meia-noite, devemos ter acordado o velhinho, sei lá quanto tempo ficou ouvindo as orações, e estava ouvindo na língua dele, em hebraico. Nunca mais vou esquecer dessa experiência. Aí a gente disse: não, nós somos cristãos, estamos orando, mas vocês estão falando do Messias. Ele falou: sim, nós estamos falando do Messias, sim. Foi um negócio tão tremendo. Essa é a força que nós temos que ir para fora. Para que nosso Deus seja conhecido. Para que a família... Gente, a gente diz: Jesus, vem. Amados, Jesus não pode vir antes de todos os filhos de Deus serem gerados. Como é que Jesus vai voltar? O Pai tem um número de filhos. Então, esses filhos precisam ser gerados. E essa força que nos envia para fora é que gera os filhos. Amém? Eu queria terminar 12:30, e aí tá, né? Essa é a última coisa. Eu quero concluir para vocês. Veja bem a conclusão aqui, ó. Põe a mão assim no seu coração. Eu vou ler essa conclusão com você. É a conclusão para nós. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo da cadeira, mas no velador, e ilumina todos os que entram na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Em nome de Jesus. Hey! Aleluia!